Oi, turma, sou a professora Yara e nessa aula nós vamos falar sobre os climas da Terra. Esse assunto está no livro de vocês, das páginas 196 a 199. Os diferentes tipos de clima são influenciados por diversos fatores. Quais são eles? A quantidade de calor que cada região da Terra recebe do Sol, a movimentação de massas de ar e os fatores geográficos, como altitude, latitude, maritimidade e continentalidade. Então, são assuntos que nós já falamos na aula passada, que vão influenciar nos diversos climas encontrados no nosso planeta. Nessa imagem, nós vamos fazer uma comparação, mostrando uma relação, na verdade, mostrando a vocês onde estão localizadas as regiões mais quentes e mais frias do mundo, que vão corresponder justamente aos tipos climáticos, certo? Então, vamos começar aqui por essa parte vermelha, que aqui nessa imagem das zonas climáticas está representada pela linha do Equador, pela faixa pela área que corresponde entre os trópicos, né? Aqui vocês vão ver o Trópico de Câncer e a linha do Equador no meio e embaixo o Trópico de Capricórnio. Então, essa região aqui, que está nessa representação, corresponde a essa área aqui do globo terrestre, certo? Então, todos os países, não vai sair certinho não, porque a coordenação motora da tia não é boa. Mas assim, vocês podem observar, comparando. Deixa eu ir devagarzinho aqui para tentar não errar tanto, tá bom? Que essa região, essa areazinha aqui que eu tô marcando de vermelho, ela vai corresponder aos climas quentes, certo? Então, todos os países que estão nessa área aqui, predominantemente, vão ser de climas quentes. Mas, professora, e aquele clima frio que fala que é o clima frio de montanha, que a gente vai falar mais adiante? Se tiver algum local aqui, será que não tem montanha nessa região que eu estou pintando de vermelho? Com certeza tem, né? Então, onde tiver montanha, na montanha o clima vai ser frio, certo? Mesmo que esteja nessa regiãozinha. Deu para entender? Predominantemente nessa área o clima é quente. Porém, em algumas localidades onde a gente tem uma altitude de relevo muito grande, nessas localidades o clima vai ser frio por conta do relevo, por conta da altitude, certo? Pronto, agora a gente vai mudar de cor para pintar aqui as zonas temperadas. Olha aqui. Começa aqui na linha do Trópico de Câncer, né? Essa aqui é a zona temperada do norte. Vai até, deixa eu ver se eu enxergo aqui, próximo aqui, mais ou menos aqui, certo? Então, a gente tem aqui, ó, a zona temperada do norte, onde os climas já são frios aqui, viu? Clima frio, bem pintadinho, né? Só que não, mas é para vocês terem uma ideia, certo? Tô comparando essas duas imagens. E aqui embaixo a gente tem a zona temperada do sul. De acordo com a imagenzinha do lado, vocês estão percebendo que todos esses países, regiões que estão nessa faixa amarelinha são de climas frios, certo? Tô pintando aqui só para dar uma ideia, não é para ficar bonitinho não, porque realmente não tem condições, viu? Mas vocês vão ter uma ideiazinha de que aqui é clima frio. E aqui em cima nós temos, pintado de azul, um azul aqui mais clarinho, a zona polar, que corresponde ao clima mais frio do planeta.
onde as neves são eternas, né? Clima extremamente frio aqui. Eu espero que esteja dando para você entender. Pode não estar bonito, né? Mas dê para entender. Opa! Subiu um pouquinho aqui na zona temperada, mas pronto, tá vendo? Então, pronto. Aqui é a representação que a gente vê nessa imagem aqui do lado, zonas climáticas. A gente tá vendo aqui pintado no globo terrestre que essas regiões que estão mais próximas da linha do Equador, que corresponde aqui, ó, a esse vermelho, a gente vai encontrar aqui dois tipos de clima. Os que estão mais próximos da linha do Equador, chamado de clima equatorial. E os que estão um pouquinho mais distantes, são climas tropicais. Então, dois tipos de clima. Aí a gente vai ter as variações desses climas, né? Vai ter o clima tropical de altitude, tropical úmido, tropical semiárido, né? Vai ter o equatorial, que é mais quente e seco, mais quente e úmido. Vai depender, certo? De alguns outros fatores. O que eu quero colocar para vocês é a importância que essas zonas climáticas elas nos ajudam a entender onde estão localizados os climas, levando em consideração mais uma vez que nessa área vermelha aqui, nos locais onde tem as cordilheiras, por exemplo, a gente vai encontrar clima frio de montanha. Por conta do quê? Da elevação, da altitude do relevo, certo? Porque a gente vai ver mais adiante que quanto mais a gente sobe, né, no relevo, a temperatura tende a diminuir, certo? Mas, de um modo geral, predominam os climas quentes nessa região, com essa exceção, certo? E nessa partezinha aqui amarela, a gente tem a zona temperada do norte e a zona temperada do sul, que a gente vai ter aqui os climas subtropicais, os climas temperados são mais frios, né? Então, assim, são climas frios, certo? E a gente vai ter também o clima polar na parte norte, no Círculo Polar Ártico, e no Círculo Polar Antártico na parte sul, que são os climas mais frios do mundo, certo? Então, espero que vocês tenham conseguido entender. Vamos adiante. Vamos começar por ele, o clima equatorial. Aquele clima que eu mostrei para vocês, que é próximo da linha do Equador, certo? Nessa localidade, a variação de temperatura é pequena, ou seja, é um clima que tende a ter uma temperatura constante. Uma temperatura superior a 25 graus, é um clima quente. Então, ele tende a ser quente, certo? A constância dele é de ser um clima quente. Nesse clima, a gente vai encontrar chuvas que vão ser abundantes e bem distribuídas durante o ano. No Brasil, a gente tem como exemplo a parte norte do nosso país, né? Floresta amazônica, de clima equatorial. E lá a gente sabe que chove todo dia, né? Ah, professora, e por que está tendo as queimadas? Está tendo as queimadas por outros motivos, né? Porque nem sempre essas chuvas são bem distribuídas. Aqui ele disse que são bem distribuídas, sim, está dizendo que é bem distribuída. Mas acontece muitas vezes no local onde ocorreu a queimada, não acontecer a chuva necessária para apagar o fogo, né, da queimada. Então, ele é caracterizado por ser um clima quente e úmido, certo? Ela é um clima quente porque é um local onde recebe muita incidência dos raios solares, próximo da linha do Equador, né? A gente lembra sempre que essas regiões próximas à linha do Equador recebem muito calor do sol, né? E com isso acontece o quê? Uma evaporação intensa. Havendo a evaporação, a gente vai lembrar daquele ciclo d'água, ciclo hidrológico, né, que a gente já estudou, onde ocorre a evaporação. Essa evaporação ela vai subir para a atmosfera, vai formar as nuvens e as nuvens carregadas vão chover, vão se precipitar. Então, é um local onde a gente tem muita chuva, é um clima quente e úmido, certo? O clima tropical, né? O clima tropical de temperaturas médias superiores a 18 graus. São quentes também, porém não são tão quentes quanto o equatorial. Também é precipitação média anual elevada, ou seja, as chuvas ocorrem com grande intensidade durante o ano. Apresenta duas estações bem definidas. Um verão quente, a gente conhece muito bem aqui em Aracaju, né? E chuvoso, a gente sabe que tem aquele verão, aquele calor, e aí de repente vem aquela pancada de chuva, né? Aquela chuva forte, aquela chuva com relâmpago, com trovão, que é própria de calor, né? E um inverno que é frio e seco, certo? Um inverno que é mais frio, que a gente tem aqueles ventinhos
gélidos, né? Que a gente nordestino tem muito frio, né? Facilmente tem frio. Então, para a gente é um clima frio, o inverno é frio, né? Esse clima ocorre em trópicos, entre os trópicos, né? Do trópico de Câncer e Capricórnio, acontece em áreas da África, da América Central, da América do Sul e da Oceania, certo? E é um clima que sofre influência da continentalidade e da maritimidade, ou seja, quanto mais próximo do litoral, ele é úmido. Quanto mais distante das praias, dos rios, né, mais entrando lá para o interior, ele pode ser um clima quente e seco, né, como a gente encontra, por exemplo, no sertão, que é um clima tropical semiárido. É um clima quente, mas é seco, certo? Porque tem influência também da continentalidade. O clima semiárido, né? Ele apresenta temperaturas elevadas, com média anual superior a 26 graus. As áreas semiáridas estão na Ásia Central, no Canadá, no sul e do sul da América do Sul, certo? A gente tem aqui esse clima aqui no nosso estado, né? Essa vegetação que está presente no slide é a caatinga, que é uma vegetação característica do Brasil, né? Veja só, o clima semiárido ele pode ser encontrado em outras regiões do mundo. Porém, a caatinga, que é a vegetação, ela só é encontrada no nosso país, certo? No nosso sertão. As chuvas são escassas, ou seja, em pequena quantidade, e são mal distribuídas. E esse clima é um clima quente e seco, ou seja, é aquele clima que tem influência da continentalidade. Ele é quente e é seco. E ele recebe muito calor, né? A evaporação não ocorre de forma tão intensa porque a vegetação ela não é uma vegetação que absorva bastante. Primeiro que a chuva não acontece com frequência. E quando ela acontece, qual vai ser o caminho dela? Infiltrar, né, no solo e rapidamente evaporar, porque o calor é intenso. O clima polar, né? Esse é o clima mais frio, né, do planeta. As temperaturas são muito baixas durante o ano todo e as precipitações ocorrem em forma de neve. Lembrando que quando a gente fala de precipitação, a gente está falando de chuva. Só que no caso deles, a chuva não é em forma de líquido, não é líquida, né? É em forma de neve. Ocorre nas regiões polares. Esse tipo de clima ocorre na Antártida, na Groenlândia, na Sibéria, no norte do Alasca, no extremo norte do Canadá e em parte da Islândia. São áreas pouco habitadas por causa do frio intenso e a agricultura e as atividades do cotidiano são dificultadas pela neve. Então, está aí o clima mais frio do planeta, o clima polar, encontrado no Polo Norte e no Polo Sul. Clima subtropical. Ocorre na América do Norte e na América do Sul, em parte da Ásia. As estações do ano são bem demarcadas. O verão é quente e o inverno frio. No Brasil, esse clima ocorre no sul do país, né? Nos estados do sul, Santa Catarina, Paraná, né? Rio Grande do Sul, nessas regiões. A temperatura média anual é inferior a 18 graus. No inverno, em algumas áreas, as temperaturas podem ser menores que 0 grau, com geadas e neve. As chuvas são bem distribuídas ao longo do ano. Clima desértico é um clima quente e seco, né? As chuvas são praticamente ausentes, a umidade baixa contribui para a formação desses desertos, que podem ser quentes, como o deserto do Saara, esse é representado na imagem, ou frios, como o deserto do Atacama, no Chile. Então, não existe só o deserto quente, existe o deserto frio, certo? Caracteriza-se pela escassez de chuvas. As temperaturas durante o dia no deserto podem atingir 50 graus, imagine que calor, né? E durante a noite elas despencam para menos de 0 grau, certo? Nos desertos frios, as temperaturas são baixas, apresentando uma média anual inferior a 14 graus. Então, veja aí que diferença. Enquanto que no deserto quente a temperatura vai a 50 durante o dia e cai para menos 0 grau à noite, no deserto frio ele mantém uma média anual inferior a 14 graus, é constantemente frio. O clima temperado, que é outro clima frio, né? É característico das regiões situadas entre os trópicos e os círculos polares.
As temperaturas variam entre menos 3 graus e 18 graus. Esse clima ocorre em grande parte do continente europeu, em parte da América do Norte, na América do Sul, Ásia e na Oceania. É dividido em temperado oceânico, que é aquele próximo do litoral, e o temperado continental, que é no interior dos continentes. Ele apresenta de forma bem definida as 4 estações do ano: verão, primavera, inverno e outono, né? As chuvas, embora não sejam abundantes, apesar de não ser em grande quantidade, quando elas ocorrem, elas são bem distribuídas ao longo do ano. Clima frio, que não é o polar, certo? Esse clima frio ele se caracteriza pelas baixas temperaturas na maior parte do ano. Ele não chega a ser o clima polar, né? O clima polar, como eu falei para vocês, é o mais intenso, é o mais frio do mundo. O verão é curto e o inverno é longo e rigoroso, com intensa precipitação de neve. Esse clima é característico de áreas de alta latitude, né? Próximas ao Círculo Polar Ártico. Então, ele chega próximo ao Círculo Polar Ártico. E esse tipo de clima abrange grande parte da Rússia e do Canadá, certo? Ele fica próximo ao Círculo Polar Ártico e ao Círculo Polar Antártico. É diferente do polar, que fica exatamente nos polos, certo? Esse fica pertinho, então ele já vai sofrer influência do clima polar, mas ele é um clima menos frio, certo? Do que o polar. O clima mediterrâneo apresenta de forma bem definida as 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. As médias térmicas anuais estão abaixo de 18 graus e as chuvas, embora não sejam abundantes, são bem distribuídas ao longo do ano. Ele abrange as áreas próximas ao Mediterrâneo, surge no oeste dos Estados Unidos e Chile, no sul da África do Sul e da Austrália. É caracterizado pela grande influência da maritimidade, a proximidade com o mar Mediterrâneo, pelos verões quentes e secos e pelos invernos com muitas chuvas e temperaturas amenas. É um clima que favorece a agricultura. O clima frio de montanha, que é aquela exceção que eu falei para vocês, certo? Apresenta baixas temperaturas o ano todo, porque ele ocorre no topo das montanhas, né? Ele é basicamente determinado pela altitude, ou seja, ele é um clima que o que influencia diretamente nele é a altitude do relevo. Quanto mais for alto o relevo, mais frio é o clima. E por isso, por ele ser um clima que ele é determinado pela altitude do relevo, ele pode ser encontrado em diferentes zonas climáticas, como eu falei para vocês, né? Onde tiver relevo com grandes altitudes, ele vai existir esse clima frio de montanha, certo? Mesmo naquela área que eu falei para vocês, que é próxima à linha do Equador, porque o que vai determinar é a altitude, certo? Nesse ponto, a altitude vai ser determinante. Então, alguns exemplos desse clima, que é onde a gente vai encontrar esse clima, são no Himalaia, as montanhas rochosas e nos Alpes. Ele pode ocorrer, inclusive, nas regiões tropicais, tá vendo? Ele ocorre nas regiões tropicais, como na Cordilheira dos Andes. Isso porque quanto maior a altitude, menor vão ser as temperaturas. Aqui eu deixo para vocês a atividade do livro na página 201. Façam tudo direitinho, certo? Dê uma lida no conteúdo, que eu quero ver vocês bem animados na nossa aula online, para a gente discutir esse assunto, né? Para a gente trocar ideias, tá certo? Um cheiro grande e até a próxima aula.